estudo, né? Hoje, como a Isa falou, estaremos falando mais um versículo do Evangelho de Mateus. A gente vem estudando de forma sistemática o Evangelho de Jesus. Estamos no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 7, no versículo 21, que é a sequência dos versículos anteriores que nós estávamos estudando, que viemos estudando. É interessante a gente observar que Jesus ele faz alguns alertas, né? Fala sobre os falsos profetas, ele fala sobre o caminho estreito, ele fala sobre cada um de nós. Ele vem nos mostrando de que forma devemos agir. E aí nesse versículo de hoje, ele diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Capítulo 7, lá, versículo 21 de Mateus. Depois ele falar várias coisas a respeito da nossa conduta, ele fala dos falsos profetas, ele fala da hipocrisia, aí ele vem arrematar, afirmando que não é o rótulo que faz com que o indivíduo entre no reino dos céus, mas a sua conduta. A gente observa muitos líderes religiosos, muitos religiosos como um todo, muitas vezes acreditarem que estão, entre aspas, salvos porque seguem determinada religião. Isso enquadrado em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita. Temos muitos espíritas que acham, porque estão no Consolador Prometido, estão seguindo a doutrina espírita, que encontram-se já no mundo espiritual em colônias mais avançadas, mais evoluídas, esquecendo-se muitas vezes da conduta do dia a dia. E Jesus nada mais faz do que fazer um alerta para todos nós sobre isso. No Evangelho de Lucas, que temos uma passagem paralela, diz o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem uma variante aí bem importante. Em Mateus, a gente vê ele falando da vontade do Pai, e em Lucas ele dizendo: por que não seguem o meu Evangelho? Por que não seguem o que eu estou falando? Que é muito comum no meio cristão nós observarmos pessoas que muitas vezes sabem até o Evangelho de cor salteado, mas não praticam nada. Acreditam que através da pregação, através do rótulo de serem seguidores do Cristo, que é suficiente para alcançarem o equilíbrio, a harmonia, alcançarem o reino do céu, que é uma conquista interna. E fica bem claro nas palavras do próprio Cristo que isso é um engano grave. Porque o indivíduo que se engana acreditando que entrando numa determinada religião, só pelo simples fato de estar nela está salvo, vai se surpreender de forma negativa. Eu gosto sempre de repetir, Jesus nos afirma que a cada um será dado segundo as suas obras. E não segundo a religião que segue, mas segundo as obras. Segundo aquilo que houver realizado na vida. Então, independente de crença, de religião, o mais importante são as atitudes. No final do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar lá no que a gente chama de pequeno Apocalipse de Mateus, uma passagem de Jesus onde ele fala que no final dos tempos, na divisão, ficarão aqueles que praticam a caridade. Porque quando ele fala dos benditos, né, de meu Pai, que ele fala que são os que o visitaram quando estava doente,
o deram de comer quando ele estava com fome, o deram de beber quando ele estava com sede, que foram ver quando ele estava preso. Jesus está se referindo exclusivamente ao ato da caridade. Caritas, amor em movimento. É uma qualidade de amor que muitas pessoas ainda não conseguiram incorporar nas suas vidas. Porque caridade é um estilo de vida. O indivíduo não pode acreditar que em determinado momento ele vai ficar caridoso e no momento seguinte volta a ser um egoísta. É vivência do dia a dia. Ser caridoso é uma atitude, é um jeito de ser, é uma maneira de ser. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Paulo de Tarso, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13º, ele fala sobre a questão da caridade, ou do amor. Alguns evangelhos traduzem como amor, eu prefiro a tradução como caridade. Quando ele fala, ele faz várias comparações com a questão da caridade. Que podemos ter tudo, mas se não tivermos caridade nas nossas vidas, não seremos nada. Porque a caridade é que vai nortear o que seremos no plano espiritual. As nossas atitudes, muitas vezes, que são despretensiosas e que beneficiam alguém, são levadas em conta na contabilidade da vida. Não podemos esquecer isso. Tem pessoas que vivem uma vida egoística, só pensam em si. Fecham as portas para todo mundo. E nos momentos que necessitam, reclamam porque o mundo fecha as portas para esses indivíduos. São retribuídos com aquilo que estão proporcionando ao mundo. Uma pessoa de bem, um ser humano que tem amor no coração, pode passar dificuldades? Vai passar por dificuldades? Claro que sim. Mas passará as dificuldades com amparo. Terá sempre alguém no plano espiritual ou no plano físico auxiliando de alguma forma. Então, temos que estar extremamente atentos às palavras do Cristo. O reino dos céus não se conquista apenas com pedidos e súplicas. Necessário se faz que obremos o amor para alcançá-lo. Porque seria muito fácil alcançar o reino dos céus, que é esse estado de harmonia, de paz, apenas fazendo prece, apenas pedindo. E o mérito, aonde estaria? Então, o indivíduo teria uma vida totalmente desequilibrada e no final faria uma prece, faria um pedido e aí conquistaria o reino dos céus. Uma vez eu vi um jogador de futebol falando sobre a questão de aceitar Jesus, porque o fato só de aceitar Jesus ele estaria salvo. E aí ele diz que perguntou a quem o estava interpelando se no final da vida, se ele aceitasse Jesus, ele estaria salvo. A pessoa disse que sim. Ele falou, então eu vou viver minha vida de forma totalmente destrambelhada. No final, quando eu sentir que estou morrendo, eu aceito Jesus. E aí eu pergunto, qual mérito? Vive-se uma vida fazendo mal ou com equívocos e mais equívocos. No final, um ato de aceitação ou de petitório te salvaria? Contrariando o próprio Evangelho do Cristo. Porque ele em momento algum disse que seria isso. Ele disse que cada um será dado segundo as suas obras e, lá no finalzinho de Mateus, no capítulo 20, ele fala da questão da caridade. A gente observa Paulo de Tarso. Teologia de Paulo de Tarso
é a teologia da graça, segundo alguns segmentos do cristianismo. Porque Paulo, em suas cartas, em algumas das suas cartas, ele fala da graça, do receber a graça de Deus. Por quê? Indivíduo que era um perseguidor, havia mandado executar Estevão, se depara com Jesus na estrada de Damasco, na visão dele, sem o mínimo merecimento, e aí foi agraciado pelo Cristo. Qual foi o entendimento dele? Que o indivíduo alcança o reino dos céus pela graça, porque ele não se achava merecedor. Mas, se a gente pegar as cartas de Paulo e colocá-las em ordem cronológica, e não na ordem que está no Evangelho, que é a ordem por grandeza, por cartas maiores, da maior para menor. Se a gente pegar as cartas de Paulo, e aí a gente vai observar o crescimento do pensamento de Paulo de Tarso. E a gente vai chegar na carta aos Coríntios, quando ele diz da caridade. Quando ele mostra que o passar do tempo fez com que ele compreendesse realmente o Evangelho de Jesus. E aí ele começa a entender que não é o Senhor, Senhor, mas a obra, o dia a dia, o trabalho no campo do bem, que vai fazer com que o indivíduo se transforme, que conquiste o reino dos céus. Quantos homens conhecedores do Evangelho do Divino Mestre ficam na ociosidade e na contemplação estéril, sem utilizarem desse manancial de conhecimento do bem proceder? É aquela visão de que eu estou dentro, eu estou salvo. Uma visão totalmente equivocada. O interessante é que você, fazendo estudo do Evangelho de Jesus, não existe nenhuma passagem do Cristo que assevere isso, que dê garantia de que a vida de contemplação, a vida de ociosidade dentro da religião vai te manter salvo. O reino dos céus é conquista individual de cada um e se constitui na soma das obras de amor que realizamos. E aí a pessoa fala assim, mas eu não sou religioso, eu não estou dentro de uma religião. Ah, então eu não estou salvo? E aí eu lembro do Herbert de Souza, nosso querido Betinho. Ateu, declaradamente ateu, implantou o Ação Cidadania contra a Fome, porque ele dizia que quem tem fome tem pressa. Precisávamos ir ao que tem fome para saciar a fome. E eu pergunto, ele não está salvo? Ele não conquistou o reino dos céus dele? Só porque era ateu? Porque Jesus não disse, a cada um será dado segundo a sua religião, mas segundo a sua obra. E ele fez uma obra de caridade maior do que muitos que se dizem religiosos. Então não é o rótulo, são as atitudes. Você não pode dizer que o indivíduo, com o amor que o Betinho tinha, com a sensibilidade que ele tinha olhando o sofrimento alheio, não vai estar no momento, que já desencarnou há bastante tempo, num plano espiritual em equilíbrio. Hoje, com certeza não deve ser mais ateu, porque se deparou com a vida depois da morte. Reparou que o materialismo era uma ilusão, que ele permaneceu vivo, e aí cai o castelo do materialismo. Mas ele construiu em vida um alicerce para se manter em equilíbrio. Então não é a religião, não é o rótulo religioso, é as atitudes. O verdadeiro céu se chama amor e está dentro dos nossos corações. Obremos o amor para que ele cresça e se estabeleça definitivamente dentro de nós. Miguel de Lavini é o mentor daqui da casa, o espírito que organizou a nossa instituição. Vamos lá. Senhor no grego é Kyrios, que significa Deus, Senhor, Mestre, Amo, Supremo em autoridade, e Pontocrator, onipotente, todo-poderoso.
A gente tem essas duas palavras lá em grego que dão sentido a esse texto. Jesus está falando, o que adianta me chamar de mestre? Me chamar de mestre, me chamar de Senhor, de supremo em autoridade, se você não cumpre as leis divinas? Do que adianta o falar da boca para fora e o agir de forma totalmente desalinhado com o que você fala? Não serve para nada. Esse adjetivo indica posse de poder ou autoridade e é também usado como substantivo. Quando está se falando, está dizendo, a pessoa ali está admitindo a autoridade de Jesus. Ele não está dizendo que ele não confia na autoridade de Jesus. Ele está dizendo que sim, que Jesus é a autoridade, que Jesus é o mestre, que é o espírito mais evoluído que veio na Terra, que é o nosso modelo, o nosso guia, mas simplesmente entende que é, mas não faz nada daquilo que Jesus orientou. Não age de forma coerente. Ocorre em todos os evangelhos grego-cristãos, exceto em Tito e nas cartas de João. Em todos os evangelhos, a gente encontra em todas as traduções, e a gente vai olhar lá, nos 4 evangelistas, nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, no Apocalipse, temos esses termos, falando da autoridade do Cristo. Com exceção na carta de Tito e de João. Então, é um termo corriqueiro. O afirmar que Jesus era o Senhor, o Mestre, o Espírito Superior, o governador espiritual da Terra, conforme as pessoas queiram entender, está escrito ali em todos os pontos. Aceitar isso é uma coisa, vivenciar segundo os informes do próprio Cristo é outra bem diferente. O termo correspondente em hebraico, que é a língua mais próxima do que Jesus falava, né? O Jesus falava aramaico. As pessoas, Jesus falava hebraico. Não, Jesus não falava porque o hebraico já era uma língua morta na época do Cristo. Ela só era usada dentro do templo, porque os textos do Velho Testamento estavam em hebraico. Jesus fala o aramaico, que é uma mistura do siríaco com o hebraico. É uma língua nova que surgiu, que é essa que Jesus falava, que é o aramaico. Nós estamos sempre falando de línguas pobres, eu gosto sempre de citar isso. O grego koiné, que é o grego clássico, que também já se fala mais, era muito pobre. O aramaico era muito pobre, o siríaco era muito pobre e o hebraico era muito pobre. Então, são línguas, às vezes, de difícil compreensão. E você tem que contextualizar muito bem para entender o que está escrito. Porque não tem vírgula, não tem ponto. Uma palavra ela pode significar a mesma coisa ou coisas opostas. É uma língua extremamente complicada. E aí você pega um texto que não tem um ponto, não tem nada, como é que você consegue entender as paradas? É difícil. Então, entender o Evangelho de Jesus, às vezes, é bem complicado. As pessoas fazem interpretações que querem, muitas vezes por causa disso. A língua que se presta à adaptação, muitas vezes, da vontade daquele que está tentando interpretar. Adon é com essa palavra que Jesus se dirige a Deus, ao Pai, conforme podemos ver em João, capítulo 20, versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Também significa o Pai, significa o Senhor. E também temos uma outra palavra que é Abba, que Jesus usa também lá no Pai Nosso, que aí já tem uma configuração diferente. É uma palavra que leva o indivíduo à intimidade, porque a tradução literal é paizinho querido. Quando você está falando do Pai Nosso, você está dizendo paizinho querido. Jesus está nos levando à intimidade de Deus, a termos um contato mais próximo com Deus. Reino, né? Jesus fala do reino dos céus. Reino é Basileia. Um povo e um território sob domínio real. Pode ser interior ou exterior, material ou espiritual. A grande confusão que eu vejo no entendimento do reino dos céus é que as pessoas acreditam no reino dos céus material.
e não existe o reino dos céus material. O reino do céu é uma conquista espiritual, não é exterior, é interior. Está dentro de cada um de nós. Porque se nós acreditássemos que apenas o reino do céu seria uma coisa exterior e material, na terra ninguém teria conquistado até hoje o reino dos céus. E a gente olha para a história e encontra diversos indivíduos que vivenciaram o reino dos céus. Se for externo, estaria para todos, porque aí a terra seria o reino dos céus. Mas não é, é interno. O versículo 21 a 23 são extremamente instrutivos. Jesus, em seu discurso, não nega que obras foram feitas ou que possam ser feitas. Portanto, aqui cabe a todos nós uma palavra de cautela. Porque quando Jesus continua esse versículo, as pessoas falam, não é? Não expulsamos o demônio em teu nome, não fizemos isso e aquilo em teu nome. E Jesus, ele diz que é muito além disso. De que forma e com que intenção estamos realizando nossas obras? Se a fazemos com o intuito de reconhecimento dos homens, o próprio Cristo nos afirmou, já recebemos o nosso galardão. Me referindo aos médiuns, a gente vê no campo da mediunidade, muitas pessoas acham que chegar ali e fazer o seu trabalhinho mediúnico com, muitas das vezes, com o intuito de ser reconhecido, de ganhar fama, de todo mundo olhar, é um médium, é um ser evoluído. Então, totalmente equivocados. Primeiro, médium não é um ser evoluído. Segundo, os espíritos nos orientam, a mediunidade ela é oferecida aos grandes devedores. E aí, quando o médium acredita que, por ser médium, ele é um missionário, caiu por terra tudo. Mediunidade é trabalho constante, o dia a dia, porque o médium é assediado o tempo todo. A vaidade é complicadíssima. Me lembro do Júlio César Grande Ribeiro, num conselho estadual espírita, que umas vezes eu estava participando, e a gente conversando, ele falando sobre a questão da vaidade, da preocupação, porque o Júlio era um grande psicógrafo, psicografava muito, um médium com uma mediunidade bem organizada, bem estruturada. E aí começaram a se formar filas na instituição dele para receberem mensagens psicografadas. E surgiram os espertos que chegavam na madrugada, ficavam na fila e depois vendiam o lugar na fila. E aí ele ficou extremamente preocupado. E aí, amigo do Chico, foi conversar com o Chico. Aí o Chico falou com ele uma coisa bem importante. Julinho, né, que ele era chamado de Julinho, não se preocupe com isso. O problema é da pessoa com o Cristo. Se preocupe quando começarem a dar tapinha nas tuas costas e dizerem que você é muito bom. Aí você estará correndo um grande perigo. Porque a vaidade vem à tona. A vaidade vem à tona. E aí, médio, vaidoso, não pode ser assessorado por bons espíritos. Manter um trabalho com equilíbrio é difícil, gente. Porque nós somos ainda vaidosos. Então a gente tem que se disciplinar o tempo todo. Os médios precisam estar atentos o tempo todo. Entrar dentro de uma reunião mediúnica, num trabalho de desobsessão, achando que é o grande médico, que vai receber os espíritos mais difíceis do mundo, que vai receber para socorro os grandes figurões da humanidade, tudo que acontece de especial, que é noticiado, o indivíduo recebe esses espíritos. Aí eu pergunto, por que, se temos milhares de médios, só aquele? E o próprio indivíduo não para pensar o porquê disso. Temos que colocar nossa mediunidade lá, num estágio bem pequeno. Antes de se achar um grande médium, pegue uma referência
Não precisamos ir muito longe. Chico Xavier. Se todo médium comparar sua mediunidade com a do Chico, ele vai perceber que ele é um médium em início de processo mediúnico, de desenvolvimento da mediunidade. E aí ele vai descer do pedestal. Todos os dias ele tem que se convencer que ele precisa melhorar. Mediunidade precisa ser melhorada dia a dia. O médium que acha que eu tenho 5 anos de mediunidade, eu sou um médium pronto. Pronto para quê? Eu estou 43 anos na mediunidade. Exatamente 43 anos na mediunidade. Estou longe de estar pronto. Me deparo com dificuldades o tempo todo. E aí eu fico vendo médiuns achando que são fantásticos, são melhores que qualquer coisa, porque estão muito tempo na mediunidade. Tempo! E aí eu pergunto, qual é a dedicação? Ser médium 1 hora por semana? É isso que é ser médium? Esses que querem aplausos já receberam o galardão. Porque é isso que vão receber do mundo. Quem quer ser aplaudido pelo mundo, vai ser aplaudido pelo mundo e ponto. Quantos médios promissores, quantos médios que hoje nós temos um histórico aí do médico, o médium que trabalhava com mediunidade curta preso. Eu conheço o histórico lá do início, na época era da federação, nós recebemos o dossiê desse médium, quando ele surgiu, com a mediunidade promissora, com um trabalho muito bem realizado. E aí, se permitiu usar a mediunidade em seu proveito. Está preso. É uma questão para que todos os médios parem e pensem. Não é que ele foi farsante a vida inteira, mas como ele se apropriou da mediunidade para benefício próprio, os espíritos o deixaram. Fica lá. Você não é o bom? Divaldo nos conta uma história bem interessante. Que quando ele começou a fazer palestra, todo mundo começou a dizer que o Divaldo era o... Todo mundo sabe que o Divaldo é o maior orador espírita que nós temos, um dos maiores oradores do mundo. Tem o dom da palavra como poucos. E aí, todo mundo falando isso, ele se encheu, né? Eu sou bom. Chegou um dia, aquela multidão para escutá-lo, e deu branco. E aí, ele ficou desesperado. Aparece Joana, ele pediu, Joana, me ajuda. Ela falou, não, você não é bom, faz sozinho. Mas são assim que os espíritos nos tratam, gente. É bom, faz sozinho. Temos que entender que somos apenas instrumentos. Quando não atrapalhamos, fazemos muito. Porque muitas vezes atrapalhamos e bastante. Jesus fala aqui a respeito do aspecto futuro do seu reino. Muito provavelmente com o sentido que encontramos em João capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que, durante as reencarnações necessárias, não fizer a vontade do Pai que está no céu, seguindo e obedecendo às suas leis. Estamos reencarnando há quanto tempo? Somos espíritos milenários. E há quanto tempo estamos sendo alertados sobre a necessidade de seguirmos as leis divinas e continuamos cometendo os mesmos erros, os mesmos deslizes, a mesma falta de disciplina, a mesma falta de dedicação, a mesma falta de empatia para com o problema alheio. Vontade do grego, telema, uma determinação a rigor, escolha, especial propósito, decreto, desejo, prazer, vontade. Quando Jesus fala que nós seguirmos a vontade, é seguir aquilo que está escrito, as leis que foram estabelecidas por Deus. Obrigação do ser humano é seguir as leis divinas. E aí, os que não seguem, arcam com consequências. Gente, nós temos o livre-arbítrio. Todos nós nascemos com essa condição. Uma condição maravilhosa que Deus nos deu. Mas
as consequências dos nossos atos são colhidas por nós mesmos. Podemos fazer o que queremos. Tudo eu posso fazer. Mas nem tudo me convém fazer, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso. Eu posso fazer qualquer coisa. Posso sair ali e assaltar, matar, mas me convém fazer isso? Está na lei divina permissão explícita para que eu faça isso? Está ligado às leis do amor agir dessa forma? O que significa fazer a vontade de Deus? É possível que algumas pessoas realizem fenômeno mediúnico, façam obras espetaculares e assim mesmo estejam longe de realizar a vontade de Deus. Podemos realizar tantas coisas, fazer tantas coisas que aparentemente são miraculosas, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a mediunidade, ela se presta a muitas coisas. Porque mediunidade é um dom orgânico. É uma questão orgânica. Nós, médiuns, nascemos com cristais, que estão, hoje a ciência já comprova, cristais de apatita dentro do cérebro. São cristais que recebem as ondas eletromagnéticas, provindas do mundo espiritual, e transformam em sinapses nervosas. E aí vem as comunicações através da fala, da visão, da audição, da escrita. Então, todos nós temos a mediunidade de algum coisa. Os médios mais ostensivos são os que têm mais cristais. E realizar fenômeno é muito comum, muito fácil. Porque a mediunidade é neutra. Eu posso estar assessorado por benfeitores espirituais ou por obsessores. E o obsessor vai fazer com que eu realize fenômenos. Às vezes adivinhar a vida de alguém. Tem muito médico que gosta de falar da vida do outro, porque vem um obsessor e sopra do lado. E aí, quando ele sopra da vida do outro, o outro já fala, o missionário sabe tudo da minha vida. Mal sabe que tem um fofoqueiro espiritual do lado do médium, fazendo fofoca da vida da pessoa. E as pessoas acham isso espetacular, que grande mediunidade. Ostensividade não significa qualidade. Nos relatos bíblicos, encontramos diversos falsos profetas que realizavam esses feitos. Para algumas pessoas, esses fatos indicam a presença de Deus, ou que quem os realize sejam espiritualmente evoluídos. Jesus nos mostra nesse versículo que nem sempre isso se constitui verdade. Vamos desmistificar que médium é ser evoluído, gente, pelo amor de Deus. Nas palavras de Jesus, podemos observar que os que assim falam são cristãos. Porque Jesus está falando ali daqueles que já consideram Jesus como Senhor, como Mestre. Então já eram os que estavam seguindo Jesus. Ele não está se referindo ao judeu que não acredita no Cristo, ao budista. Ele está se referindo ao cristão. Porque chega e fala, Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome. Está falando de nós, que estamos no Ocidente seguindo Cristo. Está falando de nós. O chamo de Senhor, né? No entanto, o que importa não é a doutrina que a pessoa segue ou diz seguir, mas sim o que realmente ela pratica. Neste ponto do seu discurso, Jesus volta a nos mostrar a questão da verdade, mas não na pessoa dos falsos profetas. Estima na nossa própria pessoa. Jesus aí, primeiro ele está falando dos falsos profetas, ele vem abordando o tema dentro de uma sistemática. E aí, em determinado ponto, ele vira para nós. E aí ele bota o dedo na ferida. Ele começa a falar individualmente para cada um de nós. Do que te adianta chamar de Senhor, se tu não faz a vontade de Deus? O que é fazer a vontade de Deus? Seguir as leis. Não é ser fanático religioso, gente. Dá para viver a vida do mundo sendo um bom cristão. Sendo um homem de bem. Tranquilamente.
ele nos fala daquela santidade apontada por Paulo na Epístola aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque, olha só, a santificação, na visão deles, é evolução espiritual. Não vamos criar o santo, o dogma da santidade nesse aspecto. A santidade que Paulo fala, que Jesus está falando, é o processo evolutivo que vai depurando o indivíduo ao ponto dele passar a ser um homem de bem. Chico Xavier, se nasce em outra época, dentro da Igreja Católica, por exemplo, ia ser canonizado e virar santo. De tanta coisa boa que ele fez no mundo. Na verdade, gente. Mas, a santidade dele está ligado à maneira dele ser. As atitudes cotidianas. A maneira de olhar para o outro, se apiedar da dor do outro. A gente não escuta na história Chico se negando a atender qualquer pessoa. Chico acordava cedo, trabalhava, ia para a casa espírita, saia de lá 2, 3 horas da manhã. Acordava cedo no dia seguinte e fazia a mesma coisa. Todos os dias. Teve uma vizinha do Chico, ficou tão penalizada com esse sacrifício do Chico que ele ainda chegava em casa e ia lavar o quintal do cachorro e cuidar do cachorro. Ela envenenou o cachorro para o Chico dormir mais cedo. É fato. Verdade isso. Porque achava o sacrifício dele muito grande. Mas era do ser humano, era Chico, era ele. Ele não tinha necessidade de dormir. A ânsia dele de fazer o bem era tamanha que ele abria mão de tudo isso. Sem a busca da santificação não há evolução, e sem evolução não comungaremos as verdades divinas. Reforma íntima, tão falada na doutrina espírita, é essa santificação. É mudar os nossos atos que são equivocados, os nossos vícios morais. Viver a vida, estar no mundo, mas de forma mais equilibrada. Em Lucas observamos que Jesus faz um apelo aos seus discípulos, um toque de sentimento pessoal. Envolve sua fala o que não encontramos em Mateus. Porque Lucas está falando, por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazes o que eu oriento? Ele está fazendo um apelo para o indivíduo, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu estou ensinando. Não adianta ficar me chamando de Senhor. Não adianta me seguir se não faz aquilo que eu digo que é o certo. Jesus veio ao mundo para quê? Para mostrar o atalho, o caminho mais curto para encontrarmos a felicidade. Ponto. Resume tudo. Porque a doutrina do Cristo é do amor. Ele mostra nisso qual é o caminho. E aí ele fala para o indivíduo, ele vê o sofrimento do outro, da humanidade, ele fala, do que adianta ter milhões, bilhões de seguidores do cristianismo se a grande maioria não segue o que ele orientou? Do que adianta uma população gigantesca de budistas se não segue o que Buda orientou? Do que adianta uma comunidade gigantesca de judeus se não segue o que está escrito na Torá, no Velho Testamento? Não serve de nada. O reconhecimento de que Jesus é Senhor está condicionado ao fazer o que ele nos ensina e que resultará em um discípulo que produzirá bons frutos. E a gente volta lá na árvore boa que produz bons frutos. Porque o que produz bons frutos é o que chama Jesus de Senhor, mas está cumprindo o que ele orientou. Fica evidente que Jesus, neste versículo, está dando continuidade ao ensino dos versículos anteriores, onde advertiu sobre os falsos profetas, sobre a árvore que dá bons frutos, sobre a porta estreita, o caminho apertado. É a sequência. O Evangelho de Jesus é sequencial. O tema é tão sério que o Senhor retornou a ele. Jesus já havia
encerrado o sermão e agora começa a fazer a aplicação dos ensinamentos nele contido. Começa a fazer a aplicação exortando-nos a entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, e repete a advertência por mais algumas vezes. Jesus fez o sermão, no final do sermão ele começa a usar a parte prática. Ele começa a mostrar na prática, no dia a dia, o que é seguir o Sermão do Monte. E aí ele começa a nos chamar a atenção. Começa a tirar a ilusão de que seguir apenas o Cristo é a salvação do mundo. Não é. Mostrou-nos a sutileza dos falsos profetas e agora, com sua incomparável capacidade de fazer analogia, adverte-nos de forma mais direta com o Senhor, Senhor. Como sempre, ele começa fazendo uma afirmação e depois ilustra o ensinamento ampliando. Jesus é muito... A gente olha o Evangelho, é sempre assim. Ele faz o ensinamento, depois amplia o ensinamento, colocando muitas vezes uma situação prática, para o entendimento ser mais fácil. Porque ele olha para a gente e só vê cabeça dura, que é um fato. Nós somos difíceis de entendimento. E aí ele vai tentando, com toda a sua pedagogia, mostrar de forma mais simples possível para que a gente possa entender. E o interessante do Evangelho de Jesus é isso. Ele pega o Evangelho, ele coloca o Evangelho para os simples entenderem. Não precisa ser nenhum doutor em sabedoria para entender o Evangelho de Jesus. Não precisa ser letrado com diplomas e diplomas. O Evangelho de Jesus, ele se amolda ao simples, o entendimento do simples. Observe, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa foi a afirmação. Em seguida começa a ilustrá-la e elaborá-la. Muitos me dirão, começa ele falando, naquele dia, Senhor, Senhor. Os versículos 22 e 23 devem ser considerados juntamente com o 21, para compreender corretamente esse ensinamento, que é o próximo capítulo, sem ser na semana que vem, na outra, a gente vai estar estudando. E aí você vai buscando entendimento. Você vai entendendo cada vez mais, porque Jesus ele vai ampliando, ele vai aprofundando, ele vai mostrando de forma mais prática para que o nosso entendimento seja mais fácil. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 18, item 9, o seguinte: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem de mestre ou senhor, se não lhe seguem o preceito? Serão cristãos os que o honram com exterior atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniai o vosso próximo, que expoliais as viúvas e que cometeis adultérios. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dente, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo arremata, como tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma magistral esse ensinamento de Jesus.
é a prática da lei do amor e da caridade é que rege as nossas vidas. Estamos hoje fazendo investimento para a vida futura e para a nossa estada no mundo espiritual. Não tenham dúvida disso. Tudo que eu faço hoje será levado em conta. Tudo. Então, como eu sei se eu vou chegar no plano espiritual de forma equilibrada ou não? Análise sincera da própria vida, dos seus atos, das suas atitudes. Não adianta fazer 500 preces por dia da boca para fora. Não adianta estar dentro da casa espírita, uma vez por semana, fazendo caridade, e sai da portão para fora, xinga todo mundo no trânsito, desrespeita todo mundo, chega em casa, é um déspota, um carrasco, uma pessoa que desrespeita seus próprios familiares, respeita vizinhos. Que cristão é esse? Que indivíduo é esse? Temos que ser o que estamos sendo dentro da nossa instituição religiosa, seja ela qual for, do lado de fora também. Porque dentro da casa espírita é fácil ser caridoso, ser bondoso, falar baixo, porque uma ambiência te proporciona isso. Existe uma psicosfera que te leva ao equilíbrio. Quando a gente entra dentro de uma igreja, a gente percebe aquela paz. A psicosfera nos leva para essa paz. Por isso que existem os templos. Porque eles nos encaminham para esse contato místico com Deus. Então, dentro dessas esferas, é muito fácil. O difícil é lá fora, no dia a dia. É no lidar com os problemas, é no lidar com o outro. Tem gente que fala assim, minha casa é um inferno porque minha esposa é assim, meu marido é assado, meu filho, minha mãe, meu pai. E aí a gente se pergunta, o que você faz para que isso seja diferente? Uma relação, ela não é composta, não é estruturada por uma única pessoa. Não é verdade? Para que uma relação num casamento dê certo, ambos precisam fazer a sua parte. Se está dando errado, os dois estão, de alguma forma, agindo de forma errada. Ambiente onde existe respeito é um ambiente que prospera. Um ambiente que não existe o respeito, fadado ao insucesso. Então, vamos levar essa reflexão, né, para as nossas casas, pensando aí de forma sincera, analisando de forma sincera, se estamos enquadrados nesse versículo do Cristo. Falamos Senhor, Senhor, mas não praticamos o que Ele nos orienta e não fazemos a vontade do Pai que está no céu. Porque o que Jesus orienta é seguir as leis divinas. Então, tudo que está ligado ao Cristo está ligado às leis divinas. Não que Jesus seja Deus, essa visão equivocada de Jesus ser Deus. Não. Jesus é o Espírito mais evoluído que Deus enviou à Terra. Ele diz o tempo todo, não sou eu que sou bom, é o Pai que está no céu. Eu não faço aquilo por mim, mas pelo Pai que me enviou. Ele diz o tempo todo que ele é enviado de alguém. Então, ele é enviado de Deus. E aí a gente para e pensa, estamos cumprindo? Estamos fazendo? Estamos tentando? Porque uma coisa é assim, eu não estou fazendo porque ainda não tenho estrutura psicológica, moral para viver plenamente as leis divinas. No nosso planeta isso é comum, todos nós temos essa grande dificuldade. Mas o que eu estou fazendo? Tem esforço da minha parte para que isso aconteça um dia? Eu estou fazendo um investimento para lá na frente, daqui a algumas encarnações, isso seja uma verdade? Ou eu estou deixando para lá? Estou naquela do deixa a vida me levar. A gente tem que parar e pensar. E aí a gente olha a vida como um todo. Sai das esferas desta e começa a projetar para a próxima. O que eu quero para a próxima vida? Se eu quero uma vida melhor, eu preciso começar a investir de agora, senão não vou ter. Que Jesus nos abençoe. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser.